Então, boa tarde. Vamos ver movimento uniforme. Inicialmente, é importante distinguir o que seria um ponto material de um corpo extenso. Um ponto material seria tipo um objeto dotado de massa que pode ter suas dimensões desprezíveis para a resolução de um problema. Por exemplo, um carro que está seguindo viagem numa pista, ele pode ter suas dimensões desprezíveis se comparadas com o tamanho da estrada. E corpo extenso seria um objeto dotado de massa que não pode ter suas dimensões desprezadas para a resolução do problema. Por exemplo, um carro que está estacionando numa baliza. As dimensões dele é importante para a resolução do problema. Tanto é que é possível que se bata se não tiver o cuidado. Posição seria a localização do móvel numa trajetória, porque para resolver os problemas de movimento uniforme, inicialmente tem que se orientar a trajetória. Com isso, vai ter sim um ponto que vai ser a origem dos espaços e normalmente se orienta a trajetória aqui. A direita da origem dos espaços é positivo e a esquerda é negativo. O SI é o Sistema Internacional de Unidades. No caso de movimento uniforme, vai se usar basicamente duas grandezas fundamentais, que seria a posição e o tempo. A posição que no SI é denotada por comprimento. O comprimento, que é uma grandeza básica, a unidade é metro, e no caso o tempo, a unidade é em segundo. Na mecânica, é que também se usa a unidade fundamental massa. Aí massa seria dada em quilograma. Mas só que movimento uniforme é em cinemática. E a questão da massa se aplica mais na dinâmica. Na segunda lei de Newton, por exemplo. Eu vou agora usar o Word e eu vou demonstrar a fórmula da equação horária do espaço. Uma característica fundamental é que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o que é que a gente conclui no movimento uniforme? Conclui que, pessoal, aumentar a letra. Conclui que se a velocidade é constante, conclui que a velocidade média seria igual à velocidade instantânea. A velocidade média é dada por ΔS por ΔT. Seria aqui. Só escrever aqui. Seria ΔS por ΔT, onde esse ΔS seria a variação de posição e esse ΔT seria a variação do intervalo de tempo. Só que em física, sempre que tem delta, o que é delta? É uma variação. Então, variação é espaço final, seria sempre o final menos o inicial. Só que como tem a posição, então ΔS seria a posição final menos a posição inicial. E
dividido, que pode representar assim, que eu não achei, não, porque eu não tenho uma forma como delta, pelo menos não conheço, aí eu vou representar assim no caso. E o que é delta t? Tempo final menos tempo inicial. Se a velocidade média é igual à velocidade instantânea, ou seja, a velocidade não vai variar ao longo do tempo, então a gente pode chamar a velocidade média de v, que no caso ela vai ser igual a v. Então v seria SF menos SI. Também podia ser S0, que quer dizer que é a posição inicial, TF menos TI. Isso seria velocidade, se multiplicando o cruzado, seria SI mais no caso SF, ou S, que seria S final, seria S0, SI, mais V, que multiplica TF menos TI. Se o tempo inicial for zero, pense que S é SI mais VT. Isso seria a equação horária da posição. Fazendo analogia com a função com a matemática, isso seria uma função de primeiro grau. Seria y é igual a x mais b, onde o a seria o coeficiente, onde a é igual, no caso, ao coeficiente angular, e b é o coeficiente linear. O que conclui com isso? Que o b, no caso, seria o SI. Qual seria a interpretação do SI? Seria dizer onde o gráfico intercepta o eixo Y. Por quê? Se substituir x por zero, ficaria que o Y seria dado pelo ponto B. Então, o que seria o SI? No caso, chamar de SI, só para não confundir com o SI, que é o sistema internacional, mas seria só a posição inicial. Isso significa que o gráfico intercepta S em S0. E o A seria a inclinação, porque o gráfico seria assim. Vou tentar desenhar ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Pronto, já. O gráfico, que eu quero desenhar no Word, mas não estou achando a função. Tá vendo? A equação horária do espaço, então, é dada por S0 mais VT.
que foi isso aqui que eu encontrei, tá vendo? Que é a mesma coisa, chamar SI de S0. Aí eu não estava achando a função no Word para desenhar, então, mas no caso seria esse gráfico aqui. Então percebe-se que o gráfico interceptou y em S0, que seria o b da função afim, e a velocidade, no caso, seria a inclinação do gráfico, seria o coeficiente angular. Que se a gente passasse uma linha, a gente podia fazer um triângulo retângulo e dizer que o v, no caso, seria numericamente igual à tangente desse ângulo. E tangente seria a variação em y sobre a variação em x. Porque tangente não seria cateto oposto para o adjacente. No caso, seria isso. Eu não tenho muita habilidade para desenhar aqui. Aí eu mostrava como ficava a tangente. No caso, como velocidade, seria ΔS por ΔT. É o que está aqui. Então, qual seria a unidade de velocidade no SI? O espaço é dado em metro. A posição em segundos. Então, no SI, a velocidade é dada em metro por segundo. Em muitas questões, é necessário fazer a conversão entre metro por segundo e quilômetro por hora. Como se faz isso? Vamos lá. 1 metro por segundo seria a mesma coisa de 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, a gente pode fazer que 1000 quilômetros dividido por 1 metro, deixa eu só inserir aqui. Esse aqui consigo inserir. Seria como 1 quilômetro é 1000 metros, então ficaria 1 quilômetro sobre 1000 metros vezes a outra conversão necessária é que uma hora tem 3.600, uma hora no caso tem 60 minutos. Então 60 minutos dá para uma hora. E no caso 1 minuto tem 60 segundos. Um minuto são 60 segundos. Então, 60 segundos. Um minuto. Então, a gente quer quilômetro por hora. Então, a gente tem quilômetro aqui. Mas a gente ainda pode fazer mais outra conversão. Porque uma hora, se uma hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos, então uma hora equivale a 3.600 segundos.
A ideia que utilizei para fazer essa conversão de unidades foi a nave dimensional. Isso é uma técnica que consiste em multiplicar por 1. Sem perceber, como 1 quilômetro equivale a 1000 metros, o que se fez foi multiplicar por 1. Porque isso aqui eu poderia fazer isso. Isso é vezes o que consiste em multiplicar por 1. Aí no final tem que achar quilômetro por hora, que foi a conversão que eu parti. Podia também tentar achar a relação se partiu de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, a ideia foi multiplicar por 1, porque se perceber, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, multiplicou por 1. 1 hora são 60 minutos. Então, multiplicou por 1 novamente. 1 minuto é 60 segundos. Então, multiplicou por 1. E 1 hora tem 3.600 segundos. Então, multiplicou por 1. Multiplicar por 1, como elemento neutro da multiplicação, não altera o resultado. Ou seja, multiplicar por 1 não está fazendo nada. Então, pode fazer isso à vontade. Então, se a gente perceber, 1 metro por segundo seria igual... Olha, o 1 corta com o 60... Ia ficar... Minuto com minuto... 3.600... quilômetro por... Vamos ajeitar aqui. 60 minutos é 1 hora. No caso, não precisa. Desculpe aí. Seria 1 hora, são 3.600 segundos. Então, seria 3.600 segundos. Aqui sim, 1 hora. Aí, ó, cortava metro por metro, segundo por segundo, e teria a relação que 1 metro por segundo seria igual a 3.600 por 1000, daria 3,6. Então, 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Se a gente perceber, o slide é o que diz isso. Ó. De km por hora para metro por segundo, divide por 3,6 e ao contrário, multiplica. 1 metro por segundo vai ser 3,6 km por hora. E foi isso aqui, ó. Metro por segundo é igual a 3,6 km por hora, certo? No movimento uniforme, o movimento pode ser classificado entre progressivo e retrógrado. O progressivo e retrógrado. No progressivo, o movimento se dá ao longo da trajetória. É a mesma coisa dizer que ele se dá no sentido positivo da trajetória. Ou seja, a velocidade, se isso ocorre, é porque a velocidade é positiva.
E o movimento retrógrado se dá no sentido negativo da trajetória. E a velocidade seria negativa. Quando se diz velocidade negativa, não é que em si a velocidade é negativa, é porque a velocidade, o modo dela é positivo, mas ela se dá na orientação contrária na qual orientou a trajetória. É importante também salientar a diferença entre repouso e movimento. O repouso caracteriza por que, no caso, que a posição não varia ao decorrer do tempo a gente tem essa função, e no caso essa equação do movimento, e a gente tem que responder essas perguntas. Inicialmente, a gente tem que perceber que a equação do movimento, quando a velocidade é constante, é dada por espaço igual espaço inicial mais VT. Então, observando os números dados, quem seria o espaço inicial? Seria 8 metros, porque falou que está no SI. E no SI, o espaço é dado em metro e o tempo em segundo. Se observar, a velocidade seria quem? Menos 2. Menos 2 o quê? Metro por segundo, que no caso menos 2 é para dizer que está contrária à trajetória, porém o modo da velocidade é 2. Então, a gente conclui que o movimento vai ser retrógrado, que é o que pergunta, classifica o movimento em progressivo ou retrógrado. Como a velocidade está orientada no sentido negativo, que isso ocorre quando tem o sinal de menos, então o movimento vai ser retrógrado. Determine a posição do móvel no tempo t igual a 3. Seria a gente substituir no lugar do tempo por 3. Então seria S 8 menos 2 vezes 3. No caso seria 8 menos 6. Isso daria 2 metros. Em que instante o móvel passa pela origem da trajetória? A origem da trajetória seria o espaço igual a zero. Quando a questão não... Normalmente se adota a origem zero. Para adotar uma origem diferente, a questão tinha que informar que adotou outra origem, porque normalmente a origem dos espaços é no ponto zero. Então, seria fazer... quando passa pela origem seria zero, é igual a 8 menos 2t. Então, seria menos 8, quer dizer, menos 8 é menos 8, igual a menos 2t. Poderia multiplicar tudo por menos 1, para ficar positivo. Aí ficaria aqui 8 é igual a 2t. Então, t pode dividir tudo por 2,
Aí fica 8 por 2, 4. E 2t por 2, t. Então, no caso, o tempo vai ser igual a 4 segundos. O que se pode dizer a respeito da trajetória do móvel? A equação, com essa equação, a gente só sabe que o movimento é uniforme. O movimento sendo uniforme, a velocidade é constante. Mas não dá para dizer nada da trajetória. Não tem como, só dá para saber que o movimento no movimento não vai ter variação de velocidade. Mas nada a equação nos diz sobre qual formato da trajetória. Então, o que se pode dizer a respeito da trajetória? Não tem como saber a trajetória só pela equação do movimento. Okay? Nessa questão 2, duas bicicletas A e B descrevem uma trajetória retilínea e em movimento uniforme. Seria, no caso, o seguinte. Como se tivesse uma bicicleta aqui e outra aqui. A, que desculpa, eu não esqueci de botar o desenho, estaria orientada para a direita. E B para a esquerda. Por que é importante essa informação se está orientada para a direita ou para a esquerda? Porque a questão mandou adote A como a trajetória indo de A para B e adotar a posição inicial dos espaços. Ou seja, se a trajetória está indo de A para B e a bicicleta A está indo para a direita, o A está no sentido positivo da trajetória. Sentido positivo. Ou seja, na equação vai botar a velocidade por um valor positivo. E como o B está para a esquerda e o movimento está indo de A para B, está no sentido negativo. Então, na velocidade vai estar o sinal de menos para indicar que está contrário à trajetória. Porque a questão vai pedir as equações dos movimentos. Então, vamos lá. Então, em A vai ser o seguinte. SA, que é a posição em A, vai ser a posição inicial. Assim, melhor fazer isso. SA. Vai ser zero, porque adote A como origem dos espaços. Então, em A vai ser o ponto zero. Então, S0, porque a equação seria 0 mais a velocidade é 4. Porque o modo das velocidades são 4 e 6, respectivamente. Respectivamente, pelo texto, é quem vem primeiro. No texto, fala bicicleta A e B. Então, a velocidade 4 vai ser para A e a velocidade 6 vai ser para B. Porque a equação não é S0 mais BT, então vai ser a 0 mais 4T. Então, em A, o S de A seria dado equação em A por 4T, certo? Em B, seria o seguinte, SB vamos lá. Se a distância inicial entre A e B é 500, então B está a 500 metros de A. Então, o espaço inicial em B vai ser 500. Porque como a gente orientou A, uma trajetória está orientada em A, então em A vai ser 0. Só que como B está a 500 metros de A e a gente orientou a trajetória em A, então a gente vai estar 500, porque é a distância que está para A, certo?
vai ser 500. Aí, no caso, vai ser menos 6t. Por quê? Porque b está aumentado no sentido negativo. Então, seria 500 menos 6t. Então, isso, no caso, seria as equações do movimento. O instante do encontro. As bicicletas vão se encontrar no ponto onde a posição delas forem iguais, certo? Então, para a gente achar o tempo que elas se encontram, a gente tem que igualar SA a SB. Certo? O A foi 4T, certo? O SB foi 500 menos 6T. Se a gente soma ambos os lados da equação por 6T, a gente vai ficar com 10T. 500 menos 6T mais 6T vai ficar igual a 500, certo? Então, o tempo, 500 por 10, pode cortar um zero com dividir por 10, ficaria 50 por 1, que daria 50. Então, o tempo seria igual a 50 segundos, certo? Agora, a questão vai pedir a posição do ponto no encontro. Que a gente pegar, tanto faz pegar a equação de SA ou SB, e no lugar do tempo vai substituir onde foi o tempo do encontro. E o tempo, o instante do encontro. Só que o instante do encontro foi em 50. Então, a gente pode achar essa posição do encontro, que aí eu vou chamar de SE. Posição do encontro. Tanto faz sem A ou em B. Vou mostrar. Pessoal. Seria, pegando A, seria 4 vezes o instante onde ocorreu o encontro, que foi no instante 50. 4 vezes 50, 200 metros. Metros no SE é minúsculo, desculpa. Porque maiúsculo seria o prefixo mega. Desculpa aí. O instante, a posição do encontro também podia ser encontrada substituindo em B. Seria a posição do encontro em B. Como seria? Seria 500 menos 6T. A gente bota o instante em que ocorreu o encontro foi no instante 50. Seria 500, 6 vezes 50, 300, 500 menos 300, 200. Então, em qualquer equação, percebe-se que a posição do encontro se deu em 200 metros. E tinha que dar o mesmo valor, porque a gente substitui em cada equação pelo instante em que ocorreu o encontro, certo? Vamos fazer mais uma questão. Um automóvel se desloca com velocidade constante de módulo igual a 72 e ultrapassa outro que está com a velocidade 54 numa estrada retilínea. O primeiro encontra-se 200 metros atrás do segundo e quer saber o instante em que o primeiro vai estar ao lado do segundo, que seria, no caso, o instante do encontro. A gente pode fazer o seguinte. Pode fazer uma trajetória. Se for uma trajetória, vamos supor que aqui é o ponto A, certo? Aqui é o ponto B. A e B. Olha, se a gente perceber, ó, o primeiro encontra 200 metros atrás do segundo. Então, entre A e B... Deixa eu tentar fazer isso aqui para ficar... Entre A e B,
tem uma distância de 200 metros. Só para ficar claro, deixa eu então fazer isso. Distância seria assim, distância de A para B. Esses pontos passou não eu queria deixar no idealmente. Então vamos fazer assim. Então a distância de A e B seria 200 metros. Certo? Então, ele quer o primeiro está ao lado do segundo, né? Só que como ele deu a distância em metro e a velocidade está em hora, a gente tem que transformar então a velocidade para metro por segundo ou transformaria de metro para quilômetro, mas seria mais fácil no caso trabalhar no SI. Então é mais fácil transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, que como a gente viu, vai dividir por 3,6. Que seria isso aqui, ó. De quilômetro para então, de quilômetro para metro seria dividir por 3,6, certo? A gente, de metro por quilômetro, a gente viu que multiplica por 3,6. Então, fazer o inverso é dividir por 3,6, certo? Então, a gente vai pegar vamos chamar o primeiro automóvel de A e o segundo de B, certo? Então, velocidade em A seria 720 km por hora. Desculpa, 72. A gente dividir por 3,6, vai ficar 72 por 3,6. E se a gente multiplicar por 10, vai ficar 720 por 36. Isso daria 20 metros por segundo, certo? Velocidade em B seria 54 km por hora, seria igual a 54 dividido por 3,6. Isso é a mesma coisa de fazer 540 por 36. Pode-se dividir tudo por 2, ficaria 270 por 18. Se dividisse por 2, 270 por 18 daria... Poderia dividir tudo por 3, daria 90 por 6. E daria 15, né? 90 por 6, 6 por 1, 30 por 6, 15. 15 metros por segundo. Então, a gente tem que saber, então a gente tem que botar as equações. Se os automóveis estão se deslocando um em direção ao outro, então eles vão estar pode considerar que tudo para a direita é positivo, então se eles estão no mesmo sentido, a gente vai orientar a velocidade com a trajetória está no sentido positivo, então toda a velocidade, o sinal que antecede ela vai ser positivo, certo? Então a gente pode dizer que o SA a gente pode orientar em A sendo 0, certo? Então, onde o móvel de 72 vai ser... Aí vai ser a origem, que seria 0. Aí ficaria SE igual a S0, S inicial, que seria 0, mais 20T. E no caso, seria 20T. E SB seria a distância para entre A e B é
é de 200, tá vendo? O primeiro encontro de 200 metros através do segundo. Então, seria 200 mais 15t. Se a questão quer o primeiro instalado do segundo em que instante, vai querer o tempo de encontro. Então, para achar o tempo de encontro, a gente iguala as posições para saber onde foi de fato que ocorreu o encontro. Tem que igualar as posições. Porque onde teve a posição de encontro foi em algum instante, que vai ser então o tempo de encontro. Então, seria fazer 20t igual a 200 mais 15t. Certo? Então, 20t. Se a gente subtrai ambos os membros por 15t, ficaria 20t menos 15t, 5t. 200 mais 15t menos 15t ficaria 200. Então, 5t é 200. 200 por 5, a gente pode dividir ambos os membros por 5. 5t por 5 ficaria t. 200 por 5 ficaria 40. Então, o tempo é igual a 40 segundos. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Foi minha primeira aula. Espero melhorar com o tempo.